Quero agradecer ao Eterno Deus por mais essa grande oportunidade que Ele tem me dado de estar aqui para que possamos juntos meditar na santa e poderosa Palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia comigo para conferir, para me acompanhar no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de João, Yohanan, seu nome hebraico, capítulo de número 14. João, capítulo de número 14, dos versículos 5 até o versículo de número 9. 5 a 9. São 5 versículos aqui que eu quero ler juntamente com vocês, que nos diz da seguinte maneira a palavra de Deus. Teoma ou Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde você vai, então como podemos saber o caminho? E Yeshua disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pelo fato de vocês terem me conhecido, também conhecerão meu Pai. De agora em diante, vocês o conhecem. De fato, vocês o viram. Felipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso será o suficiente para nós. E Yeshua replicou: Tenho estado com vocês há tanto tempo, sem que me conheçam. Felipe, quem me viu, viu o Pai. Por isso, como você pode dizer, mostre-nos o Pai? Nós vemos nessa passagem maravilhosa em que João escreve, e nesse capítulo 14, a partir do versículo 15, ou melhor, a partir do versículo de número 5, nós vemos o Senhor Jesus dando uma declaração aos seus discípulos, em primeira mão, a Tomé, que havia lhe perguntado como e onde, como será o caminho, aonde nós encontraremos o caminho. E Jesus, no versículo 6, ele responde claramente dizendo: Eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós dependemos dessa resposta que Jesus deu a eles ali naquele momento, que não há outro caminho, não há outra verdade e não há outra vida, a não ser aquelas que estão embutidas na pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, o próprio João escreveu no capítulo de número 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus então disse: olha, eu sou o caminho. Eu sei que muitas pessoas procuram, muitas pessoas estão indagando, e que há muitos, caminhos aí a serem seguidos, porém, nós sabemos que para se chegar ao Pai, de fato, somente na pessoa de Jesus Cristo, porque ele continua esse mesmo versículo de número 6 dizendo: e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai, ele não falou ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E depois completando, quando houve a indagação por Filipe, dizendo: olha, Senhor, mostra-nos o Pai, para nós será o suficiente. E ele disse: olha, há tanto tempo eu estou convosco, há tanto tempo eu estou contigo, mais ou menos 3 anos aí, Jesus ficou com os seus discípulos e apóstolos, o ministério dele durou aproximadamente isso. E ele disse: olha, e você tem me visto, se você viu a mim, você viu ao Pai. Quem me viu, viu o Pai.
Por isso não há por que perguntar onde está o Pai. Então Jesus, na realidade, ele estava dizendo: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí está, né, o mistério da Santíssima Trindade, onde nós vemos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a Bíblia, logicamente, não revela e não traz nada sobre Trindade. Ela não fala em momento algum, nós não encontramos, né, desde Gênesis até o Apocalipse, ou Bereshit, né, que é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, até o Apocalipse, que está entre o primeiro e o segundo testamento, nós não encontramos, de fato, a palavra dita aí, Trindade. Não encontramos, mas nós vemos ela implícita em muitas partes da Bíblia Sagrada, desde o início da criação do homem. Nós já vemos ali, o próprio Jesus disse que antes da formação de todas as coisas, ele já estava com o Pai, mostrando então assim que na realidade havia estaria implícito, né, a palavra Trindade. Por isso nós cremos na doutrina da Trindade, onde há Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E sabemos, e o mais importante é que nós venhamos a ter conhecimento do quê? De que não adianta buscar outras formas. O ser humano, ele é tendencioso a buscar formas para amenizar as consequências daquilo que ele faz, do seu erro, mas não há como. O próprio ser humano, né, no início ali, através do homem e da mulher, quando eles estiveram com erro, eles tentaram cobrir a sua nudez, o seu erro, pegando folhas de figueira e cozendo, fazendo para si ali uma cobertura das suas partes íntimas, querendo com isso justificar o seu ato. Mas na realidade foi necessário o Senhor fazer algo, né, para que houvesse então uma melhora da situação. Então o ser humano, ele é sempre tendencioso a ele querer conseguir algo para si. Mas nós sabemos que nós dependemos da grande misericórdia do nosso eterno Deus, através de Jesus Cristo, que veio a esse mundo, nasceu de uma virgem, né, de Maria, né, uma mulher que foi exaltada por Deus. Jesus nasceu daquela virgem, foi o primogênito daquela família, ali ele nasceu, ele cresceu, andou como criança, cresceu como qualquer jovem, como qualquer adolescente, né? Ele como também qualquer pessoa adulta, ele foi um adulto. E chegou o momento em que ele tinha que exercer o seu ministério. E aí o Senhor o chama naquele momento, e o Espírito Santo, a Bíblia diz que leva o Senhor Jesus para o deserto, né? E ainda diz mais, leva para ele ser tentado por Satã. E naquele momento ele não cai nas tentações, porque ele estava alicerçado com a palavra de Deus. Porque nos 3 momentos em que Satã trouxe até a presença de Jesus algo para que ele fizesse, Jesus teve a própria resposta com a Bíblia Sagrada, utilizando-se da própria Bíblia Sagrada. E a partir daquele momento, então, ele começa o seu ministério, chama os seus apóstolos, muitos passaram a segui-los, né, sendo considerados seus discípulos, passaram a seguir sem que houvesse assim uma chamada específica, como aqueles 12 que ele chamou. E ainda a Bíblia nos revela, né, que um foi o que fez a principal traição, e depois não se arrependeu daquilo que ele fez contra a pessoa de Jesus. Isso a Bíblia é clara e nos revela isso. Mas nós vemos que ele chama aqueles 12 homens, muitos o seguiram. Houve momentos da vida de Jesus que multidões, somente homens, 5.000 pessoas estavam seguindo Jesus, sem contar mulheres e crianças.
Então, o ministério de Jesus foi seguido por muitas pessoas, estiveram muitos aí atrás de Jesus, entre apóstolos, discípulos e seguidores, muitos seguiram a Jesus, né? Mas ele veio com uma função específica. Ele veio para instaurar o reino de Deus nesse mundo. Ele veio para instaurar o reino de Deus nessa terra, para trazer as boas novas de salvação à humanidade, para falar que há um meio de ser salvo através do derramamento do seu sangue, porque ele, como Cordeiro de Deus, o próprio João, não esse que escreveu, né? Mas o João, aquele que batizava, aquele que emergia, João o imersor, João o Batista, não esse João que nós acabamos de ler, que foi um dos seus apóstolos, mas o próprio João, que foi chamado, que era primo de Jesus, né? As suas mães eram primas e ele era primo de Jesus. Ele então veio para abrir o caminho, e ele começou antes do ministério de Jesus, apregoando que o reino de Deus estava próximo, estava para chegar, estava chegando, estava sendo instaurado. E quando Jesus veio, ele disse: olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Então Jesus veio naquele momento, e até mesmo alguns daqueles discípulos que seguiam a João passaram a seguir a Jesus. Porque quando ele ouve falar de Jesus, não sabendo se era ou não, ele envia mensageiros para saber se ele era aquele que havia de vir ou devia se esperar outro. E Jesus apenas responde: olha, fala para João, olha, os cegos vêm, os coxos andam, né? Os mortos ressuscitam, e o reino de Deus está sendo pregado. E aí, quando levaram essa mensagem para João, João falou: é ele mesmo, né? É ele mesmo que agora está iniciando o seu ministério. E quando ele se chega para ser batizado por João Batista, ele diz: eu não sou digno. João diz para ele: eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e o Senhor vem a mim para que eu batize a ti. E Jesus disse para ele: olha, João, faça tudo para que se cumpra o propósito do Senhor, para que a justiça do eterno Deus cumpra-se neste mundo. E aí então João concorda e acaba batizando Jesus, acaba levando Jesus para o batismo. Então Jesus passa por um ministério, e ali então é começado o ministério de Jesus após o seu batismo, e ele então começa a doutrinar os seus apóstolos, os seus discípulos aprendiam a sua palavra quando ele estava falando para poucos ou para muitos, ou até mesmo para multidões, quando ele apregoava o reino de Deus. E em certos momentos nós vemos que as pessoas começaram a abandonar, porque Jesus começou a dizer: olha, vocês estão errados, vocês precisam conhecer e obedecer. Vocês conhecem, mas não obedecem. Vocês não estão fazendo aquilo que é necessário, e vocês então não estão levando a sério. E aí as pessoas, a Bíblia diz que as pessoas começaram a estar longe, né? a abandonarem Jesus, ao ponto que o apóstolo Pedro disse para Jesus: Senhor, eles estão saindo e indo embora. E Jesus disse: olha, quereis ir vós com eles também? E Pedro vira para Jesus: não, Senhor, aonde iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna? Eles sabiam que Jesus veio trazer a salvação, e ele disse então, ali naquele momento: eu sou o caminho. Veja bem que usa ali, né, um artigo definido, masculino, singular: o caminho. Depois ele usa a verdade, artigo definido, feminino, singular. E a vida, novamente, né? Dizendo o quê? Que não há outro caminho. Ainda que para o homem pense ter, ainda que o ser humano ache que ele possa fazer o seu próprio caminho, ainda que ele ache que ele, com os seus méritos, as suas benfeitorias, o seu modo de vida, ele possa fazer o caminho até o céu.
Isaías, quando olha e quer saber a justiça do homem, se o homem era justo, se o homem merecia alguma coisa, o Senhor diz para ele que a justiça do ser humano é como trapo de coisas imundas para Deus. Não há valor nenhuma. Nós temos que ser justos, né? Mas não para alcançar a eternidade. E às vezes as pessoas começam a confundir as coisas. Não, se eu for bonzinho, se eu fizer isso, aquilo. Não, somente por meio de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então não adianta nós queremos obter um outro modo, um outro meio para a salvação de nossas vidas. Ah, mas então nós não precisamos ser pessoas boas? Não, temos que ser. Temos que ser pessoas boas, pessoas justas, mas não é essa bondade e nem essa justiça que nos levará à eternidade, a estar com o Pai. Se não for por Jesus, se nós não nos humilharmos, se nós não reconhecermos que nós não temos essa capacidade e não entregarmos a nossa vida para Jesus, para que Ele possa transformar a nossa vida, para que nós tenhamos uma vida agora voltada na pessoa de Cristo e dizermos: olha, sem Cristo nós não somos nada. Reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Aí sim teremos salvação. Após isso, nós precisamos então ter uma vida honesta, viver honestamente, viver justamente, viver piamente como devotos do Senhor, como servos verdadeiros e autênticos do Senhor. Mas não é isso que vai nos salvar. É isso que vai nos demonstrar que nós somos salvos. Porque a bondade humana, a justiça humana não tem valor para Deus. É Ele quem justifica. É o sangue de Jesus Cristo quem nos purifica de todo pecado. É a obra de Jesus no Calvário, morrendo por mim e por você, que nos dá o direito, se nós o aceitarmos, de estarmos um dia com Ele. E a demonstração clássica estava ali no dia da sua morte. No dia em que o Cordeiro, né, quando João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois no dia da morte do Cordeiro, né, na sexta-feira santa, chamada assim, né, onde havia então a sexta-feira de Páscoa, onde foi sacrificado o Cordeiro para a salvação do povo ali, quando estavam no Egito, para que o anjo da morte não matasse os primogênitos dentre os israelitas. Então o Senhor determina que o Cordeiro fosse morto, e aquele Cordeiro prefigurava Jesus Cristo, que viria para tirar o pecado. Aquele encobriu, aquele fez com que o anjo não pudesse tocar na vida daquelas pessoas. Mas agora vem Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E justo no dia da Páscoa, né, no dia da morte do Cordeiro, Jesus também está ali, pendurado em uma cruz, por mim e por você, pela humanidade toda. E duas pessoas ao seu lado, uma à direita, outra à esquerda. Dois malfeitores, que um teve um reconhecimento e disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então ali foi a demonstração clássica, né, de que nós precisamos reconhecer a Jesus como Salvador. Precisamos dele. Enquanto o outro, infelizmente, queria só se safar daquele momento. Com todo o seu erro, com toda a vida que ele vivia, ele não queria estar sofrendo naquela situação. E agora então, ele passa a estar aí, querendo que Jesus libertasse ele naquele momento, tirasse ele da cruz, saísse também e tirasse ele. Mas o outro, sabendo que não passariam dali, né, a condenação era aquela, ele pede a clemência de Jesus,
clama por Jesus, pede a sua misericórdia, o seu perdão, e ele obtém o perdão e a misericórdia naquele momento. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Jesus quis dizer para ele: olha, a vida eterna, porque essa vida que nós temos aqui, todos sabem, é passageira, né? Não há pessoas aí muito mais do que 100 anos nesse mundo. Poucos são aqueles que têm ultrapassado essa fronteira dos 100 anos, né? Em relação, então, essa vida é passageira. Vamos dizer, há 110, 115 anos atrás, ninguém que existe hoje existia, ainda tinha nascido. Então são pouco tempo passamos por aqui, mas a vida verdadeira, a vida eterna, só Jesus pode dar. Por isso ele diz: eu sou o caminho, você tem que passar por mim. Eu sou a verdade, sem a minha verdade você não conseguirá ir para os braços do Pai. E eu sou a vida, né? E você precisa de Jesus, você precisa reconhecer Jesus como seu Salvador, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Aproveite essa oportunidade, aceite Jesus como seu Salvador, reconheça que Ele é o teu Salvador único, pessoal, e você será feliz, tenho certeza absoluta. Fique com Deus, muito obrigado, que o Senhor abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. Amém.